Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ver aí um pouquinho sobre trovadorismo, né? A gente já começou aí a nossa aula sobre trovadorismo, mas é sempre bom aí a gente lembrar um pouquinho, né? Lembrando que é um período bastante importante da Idade Média. E aí, talvez vocês gostem, talvez não. Eu gosto, mas eu sou suspeita, né? Então vamos lá, gente. De que contexto histórico nós estamos falando, né? O trovadorismo começa lá no século XII, a gente não sabe muito bem se começa em 1189 ou 1198, justamente porque é praticamente a mesma data, né? É só a gente trocar. E todas as nossas informações sobre o trovadorismo são baseadas em manuscritos, né? Então, imagina só manuscritos, né? Que são aquelas coisas todas escritas à mão, né? Então a compreensão fica um pouquinho difícil. Então nós estamos lá no século XII, Idade Média, né? E o que a gente tem de contexto histórico? Primeiro, a gente tem o feudalismo, né? Que a gente já vai ver um pouquinho sobre ele. Nós estamos falando num momento de teocentrismo. Então o que é o teocentrismo? É Deus como centro do mundo, então Deus explica todas as coisas, tá? A gente vai falar um pouquinho também sobre as cruzadas e a peste negra, são duas coisas muito importantes nesse momento histórico, tá? Pensando em teocentrismo, Deus como explicando tudo que acontece. Nesse período a gente tem duas coisas bastante importantes, tá? Pensando em teocentrismo, Deus como centro do mundo, Deus explicando tudo, né? Deus influenciando no destino, né, do ser humano. A gente tem duas coisinhas importantes aí. Nós temos as cruzadas e a peste negra, tá? Aí as cruzadas, né, que foram as guerras santas, que foram ocasionadas justamente pelo protestantismo de Martinho Lutero. Então a Igreja Católica tinha que retomar o poder, e esse poder foi retomado por meio das cruzadas. Vocês sabem, aí já viram na aula de história o que foram, espero que tenham visto, né? E depois a gente teve a peste negra, vocês sabem que aí é o que a gente conhece como novo coronavírus, né? A gente já teve aí uma peste bastante importante. Teve aí a peste negra que disseminou 1/3 da população aí nesse momento da Idade Média, certinho? E aí a gente tem um marco histórico bastante importante, que foi a publicação da Cantiga da Ribeirinha, tá? Por Paio Soares, que é justamente a data que se inicia o trovadorismo, tá? Então a gente não sabe muito bem ao certo se foi em 1189 ou 1198, justamente por causa dos manuscritos que eu já disse para vocês. Então vamos lá, galera. Como eu falei para vocês, nesse momento histórico a gente tem aí como marca o feudalismo, né? Vocês sabem o que é o feudalismo, né? Já estudaram em história, mas é bom a gente relembrar um pouquinho, tá? Então, como que era composto aí o sistema feudal? Né? Então, a gente tinha os feudos, né? E aí o sistema feudal, ele era marcado pelo senhor feudal, né? Nobreza, os cavaleiros, os camponeses livres, né? E os servos, né? E eles tinham um sistema de vassalagem. O que era esse sistema de vassalagem, né? Você tinha uma porção de terra, né? E você produzia naquela porção de terra em troca do quê? De impostos, né? Que seria basicamente você ter a proteção do senhor feudal, tá? Então você basicamente nunca conseguia se ver livre justamente porque você tinha que ter essa proteção aí do senhor feudal, tá? Então a gente tinha aí bastante esse sistema de vassalagem, e isso vai aparecer lá nas cantigas que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? E como é que acontece? A gente tem então aqui uma pirâmide social da era medieval, tá? Que é formada basicamente, né? A gente tem aqui em primeiro lugar o rei, mas não é o rei, né? A gente tem Deus, né? Porque Deus é o centro. Depois nós temos o rei, os condes, né? As pessoas relacionadas à igreja, os cavaleiros andantes e depois o povo, né? Então, os camponeses e os servos, tá? Então, pensando nessa pirâmide, a gente tem que sempre pensar que Deus era a ponta da pirâmide, porque todo o pensamento desse momento da Idade Média era Deus como centro e Deus explicava tudo, tá? Outra coisa importante é que a gente tinha aí dois pensamentos bastante importantes. Lembra que eu falei lá da Guerra Santa, né, das Cruzadas, em que as cruzadas ocorreram lá por causa de Martinho Lutero na revolta protestante, né? Dentro desse momento, a gente tem dois pensamentos bastante importantes, que são de Santo Agostinho, né, e São Tomás de Aquino.
Então, pessoal, nesse momento a gente tem aí uma filosofia bastante importante, na verdade duas, tá? Nós temos a patrística, né, que é a filosofia de Santo Agostinho, né, que tinha como ideia a defesa da fé, tá? E nós temos a escolástica, que é defendida, a gente tem como figura mais importante São Tomás de Aquino, tá? Que tentava sistematizar razão e fé, tá? Então a gente tem duas vertentes aí um pouquinho diferentes. Uma que tenta explicar tudo pela defesa da fé e outra que consegue vincular religião com razão, tá? Pessoal, então vamos lá. Então a gente tem aí uma filosofia bastante importante, que é o maniqueísmo, né? O que seria o maniqueísmo? Se você é mal, você é inteiramente mal. Se você é bom, você é inteiramente bom, tá? Não existe aquilo que todo bem tem um pouquinho do mal e todo mal tem um pouquinho do bem, tá? Se você é mal de fato. Se você é bom de fato. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, na Idade Média, né, a gente tem aí a importância de Deus e principalmente da Igreja Católica, né, galera? Vocês sabem a influência da Igreja Católica na Idade Média em vários aspectos, né? Vocês já viram falar um pouquinho das indulgências, né? Que era basicamente a situação de vassalagem que tinha os servos com o senhor feudal, né? Então, para você ter o seu pecado perdoado, você tinha que pagar aí um imposto para a igreja, né? É tipo você pagar um pedacinho do céu para você, né? Então, a gente tem aí, sabe, da importância da Igreja Católica nesse momento, tá? Então, a gente tem a ideia de Deus como perfeição e superioridade, né? E o homem é aquele que é imperfeito, que é pecador, certo? E aí eu falei para vocês um pouquinho sobre as filosofias que envolvem esse movimento, que são bastante importantes porque traduzem o movimento do trovadorismo, certo? Belezinha? E aí a gente sabe aí um pouquinho das cantigas, a gente já até viu algumas coisas, né? E aí a gente tem... Então vamos lá, gente. Nós temos as cantigas, então, né? A gente tem aí hoje os poemas. No século XII, que era a Idade Média, a gente tinha as cantigas, tá? E as cantigas têm algumas características importantes. Primeiro que elas foram escritas em galego-português, tá? Que é um ponto importante. O que seria o galego-português? É a mistura da língua portuguesa, da língua francesa e da língua espanhola, tá? Então, pra gente, em alguns momentos, é um pouco complicada a compreensão justamente por isso. É a junção de três línguas, porque ela se inicia lá na Galícia, tá? Então, a Galícia tinha a influência dessas três línguas, tá? É de tradição oral, por quê? Porque as cantigas foram feitas para ser cantadas, e para isso eles pensavam todo no lado da melodia, né, dessa cantiga, para que ela seja cantada de fato. E para ser cantada, ela precisaria aí de acompanhamentos com instrumentos musicais, tá? Então, cantiga foi feita para ser cantada. E poema, a gente já viu aí, foi feito para ser declamado e compreendido e para expressar aí todo o lado artístico do eu. Tudo bem? Então vamos lá. E a gente sabe aí que existe uma divisão dentro da cantiga, né? Nós temos as cantigas líricas e nós temos as cantigas satíricas. Mas antes disso, é importante a gente ver alguns elementos que compõem a cantiga, tá? Primeiro, nós temos o trovador, ou seja, é quem clama, né? Quem canta essa cantiga, né? E o trovador, ele sempre provém da nobreza, né? Ele é um músico da nobreza. Nós temos um segrel, que é o poeta e é um cantor, tá? E ele também tem que ser nobre, tá? É importante isso. Nós temos o jogral, que é o compositor e cantor também. Nós temos o menestrel, que é basicamente um cantor. Nós temos a soldadeia, que acompanha o jogral, tá? São os acompanhantes desse jogral, da cantiga como um todo, tá? E aí, como eu disse para vocês, a gente tem a divisão entre cantiga lírica e cantiga satírica, tá? E dentro da cantiga lírica, a gente tem uma subdivisão. Na cantiga lírica, a gente tem cantiga de amigo e cantiga de amor, tá? E na cantiga satírica, a gente tem cantiga de escárnio e cantiga de maldizer, e a gente vai ver cada uma delas para vocês entenderem melhor. Então, gente, vamos lá. A gente tem aí as cantigas de amor, tá? As cantigas de amor, ela tem como característica básica um eu lírico masculino, tá? E o que acontece na cantiga de amor?
A mulher, nesse momento, ela é colocada num pedestal, tá? A mulher, ela é mais importante. E a gente também vai ter a ideia desse amor não correspondido. Como se fosse o nosso amor platônico, sabe? Eu amo alguém, mas eu não tenho a possibilidade de ter esse alguém, ou porque eu não tenho coragem de falar, né? E nesse caso, porque existia um amor. Esse amor não poderia ser concretizado porque o eu lírico masculino, nesse caso, geralmente fazia parte dos camponeses, né? Então a relação de camponês com a nobreza é impossível, né? Então a mulher vai ser sempre o motivo da desgraça desse eu lírico, tá? A mulher desgraça a vida desse homem, tudo bem? Então ela sempre posta em pedestal, ela é sempre perfeita. E a gente tem a ideia também de amor cortês, tá? O que é o amor cortês? Eu não sei se vocês conhecem a ideia de corte, né? O que é cortejar alguém? É você paquerar, né? Mas existe uma coisa assim maior ainda que isso. Por exemplo, em algumas religiões a gente tem a ideia de corte, tá? O que seria essa corte? Vamos supor que eu sou um homem e eu me interesso por uma menina, certo? E aí eu vou até o pai dessa menina e eu peço, né, autorização para namorá-la, tá? Só que como que é esse namoro? Eles vão até a igreja e eles só vão rezar por esse amor, então para esse amor se concretizar. Então em nenhum momento eu tenho relações carnais, tá? Em nenhum momento. Então eu vou na igreja e eu fico sempre orando, rezando para que aquele amor dê certo, tá? Para quê? Para que provenha, né? Para que venha o casamento. Tá? Então aí é pedir para Deus para que Ele ilumine essa relação sem que eu tenha nenhum contato físico com a outra pessoa, tá? Então essa é a ideia de amor cortês. Então nas cantigas de amor, pessoal, a mulher, ela é a formosa, né? Por quê? Porque ela é superior ao homem, tá? E uma coisa importante, ela tem origem provençal, tá? Ela provém da França, o sudeste da França, tá? Então é uma marca aí bastante importante. Por quê? Porque a cantiga de amigo tem uma característica diferente, tá? Tudo bem? Então aí essa é a cantiga de amor. É a desgraça do homem, né? A mulher posta aí como num pedestal, a mulher é perfeita, maravilhosa, mas ela desgraça a vida desse homem, né? Desse coitado, desse trovador, tá? E aí a gente tem um exemplo aí, que é a cantiga de amor, que é a cantiga da Ribeirinha, né? Que eu falei pra vocês que é o marco inicial do trovadorismo, lá em 1989 ou 1198, a gente não sabe muito bem aí, tá? E a gente tem aí a cantiga de amor da Ribeirinha, tá? Eu vou ler para vocês rapidinho. No mundo não sei me parelha, mentre me for como me vai, caja moro por vós e ai, minha senhor branca e vermelha. Queredes que vos retraia, quando vos eu vi em saia. Mal dia me levantei, que vos então não vi feia. E minha senhor, desde aquele dia, me foi a mim um mal. E vós, filha de Dom Pai, Muniz e bem semelha, de haver pura vós guarvaia, pois eu, minha senhor da alfaia, nunca de vós houve nem hei valia do correio. Então vamos lá, né? O que vocês entenderam? Nada, né? Por quê? Porque justamente a gente tem a mistura do espanhol, a mistura do francês e a mistura do português, tá? Então vocês vão ver aí que tem muitas marcas do espanhol e muitas marcas do francês que deixam a sua linguagem um pouquinho confusa, tá? Mas, por exemplo, o que a gente vai ver aí de marcação? A mulher é sempre chamada de minha senhor. Ah, mas por que não minha senhora? Porque nesse momento a gente não tinha marcação de gênero, tá? Então a marcação de gênero era justamente por esse minha, né? Que é o possessivo, tá? O pronome possessivo. Então a gente não tinha o substantivo feminino, tá? A gente tinha então marcações por meio dos pronomes pessoais, nesse caso pronome pessoal, tá? Outra coisa, o que ele diz aí nesse poema, né? Ele tá falando que ele vê essa senhora, né? E por que a senhora branca? Porque a corte era formada de pessoas brancas, né? E vermelha, porque elas passavam aquele monte de blush, né? Tipo um tapão na cara. Então elas eram brancas, né? Com bastante blush. Então a gente percebe que ele fica admirando essa mulher. E essa admiração, ela é feita de longe, né? Porque
Geralmente as cortes eram altas, né? E os campesinos ficavam embaixo. Então, essa admiração, ela não é só longe espiritualmente, também espacialmente, tá? Então, o que ele fala? Que desde o primeiro dia que ele viu essa mulher, ela desgraçou a vida dele, tá? Então, toda a vida dele gira em torno dela, tudo bem? Então, a cantiga de amor vai ser sempre um eu lírico masculino, né? Que vai chorar pela amada, que nunca vai ter acesso, beleza? Então, como eu falei pra vocês, né? Dentro da divisão das cantigas líricas, a gente tem cantiga de amor e cantiga de amigo. E agora a gente vai ver um pouquinho aí da cantiga de amigo, tá? Qual a característica básica da cantiga de amigo que vai diferenciar ela diretamente da cantiga de amor, tá? Lá a gente tem o eu lírico masculino e aqui eu tenho o eu lírico feminino. Só que uma coisa, é escrita por um trovador masculino, tá? É escrita por um homem, mas o lírico é feminino, tudo bem? É escrita por um homem, por um trovador, mas nós estamos falando de um eu lírico feminino, tá? O que acontece aqui? Diferente das cantigas de amor, a gente tem uma linguagem mais coloquial, tá? Porque aqui é um camponês que escreve, tá? Outra coisa, lá a gente tem relações distantes, aqui não, tá? Essa relação pode chegar, inclusive, a ter relações carnais, tá? Que lá era impossível, relações impossíveis, e aqui não. Aqui as relações são próximas, tá? Então a gente vai ter uma característica bastante importante, que é o uso das repetições, tá? Que elas são chamadas também de paralelismo, tá? E são divididas em duas. A gente tem então as repetições, tá? Que são divididas em paralelismo e refrão, tá? O que é um e o que é outro. Refrão, vocês conhecem muito bem, né? Que é a repetição da mesma coisa, né? Por exemplo, se a gente pegar um funk, o funk é puro refrão, certo? Por quê? Porque a gente não tem uma letra concisa. A gente tem a repetição de um refrão, tudo bem? E aí a gente tem também o paralelismo, tá? O que é? São versos paralelísticos. São a repetição não completa do verso, tá? O verso ele é repetido não inteiro, não completamente como é repetido o refrão, tá? Por exemplo, vamos supor que meu verso comece com meu amor, tá? Então, todos os versos, ou praticamente todos, ou alguma parte dos versos, eu começo com meu amor, tá? Então, é a repetição parcial dos versos e não completa. Se for repetição completa, são os refrões. A gente tem, então, uma linguagem simples, né? E uma visão feminina do amor, tá? Lá a gente tem uma visão masculina e aqui a gente tem uma visão feminina. E como que é essa visão? A gente tem o amor natural, tá? E espontâneo. A gente tem então como origem a cantiga de amigo, ela tem origem ibérica, tá? Ela foi iniciada nas penínsulas, diferente lá da cantiga de amor, tá? Então a gente tem aí linguagens diferentes. Então uma é o lírico masculino, que é a cantiga de amor, e uma é o lírico feminino, que é a cantiga de amigo. Agora a gente vai ver uma cantiga de amigo. Ai, flores do verde pinho. Ai, flores do verde pinho. Se saberes novos do meu amigo, ai Deus, ué. Ai, flores do verde ramo. Se sabedes novos do meu amado, ai Deus, ué. Se sabedes novos do meu amigo, aquele que mentiu de que pôs comigo, adeus, ué. Se sabedes novos do meu amado, aquele que mentiu, que me há jurado, adeus, ué. Vós me perguntastes pelo vós amigo, e eu bem vos digo que são e vivo, adeus, ué. Vós que me perguntastes pelo vós amado, e eu bem vos digo que é vivo e são, adeus, ué. E eu vos bem vos digo que é são e vivo, e será vós pranto saído, adeus, ué. E eu vos bendigo que vivo e são, e será vós prazo passado, ai Deus, ué. Se a gente perceber, a linguagem é diferente da cantiga de amor, né? A gente tem aí uma linguagem mais coloquial, tá? E aí a gente tem bastante essa ideia de paralelismo dos versos, tá? Por exemplo, se eu olhar aqui, ó, ai flores do verde pinho. E se eu olhar aqui a segunda estrofe,
ai flores do verde ramo, a gente não tem uma repetição parcial do verso, tá? Então a gente pode dizer que a gente tem frases paralelas, tá? E o que tá falando esse poema de Dom Diniz, tá? Fala o seguinte, é uma mulher, né, que clama pelo seu amor, né, que ela quer saber, ela pergunta para a natureza, né, lembra aquela ideia do místico de falar com a natureza? Então, tá aqui. Ela pergunta para a natureza onde está o seu amado, né, e mesmo esse amado tendo enganado ela, tá? Por quê? O que acontece, gente? Nesse momento, a gente tem os cavaleiros andantes, tá? E esses cavaleiros, eles iam para as guerras e muitas vezes eles não voltavam. Então, no meio dessas andanças, eles construíam novas famílias. Então, provavelmente, esse amado não vai voltar, tá? E ela tem consciência disso. Mas ela, mesmo assim, ela quer saber se ele está bem, tá? Então, ela pergunta sobre esse amado, ela quer respostas, mas ela quer mais saber se ele está bem do que se ele vai voltar. Tá? E se a gente olhar lá no último, ela pergunta para Deus e para a natureza, será que já passou a hora? Ou seja, será que ele está vivo ainda? Né? Então a gente vê aí um eu lírico feminino sofrendo pelo seu amado, tá? E a gente tem bastante essa ideia de paralelismo, tá? Por exemplo, o primeiro e o segundo, o terceiro e o quarto, tá? Então a gente tem essa repetição parcial de verso. Então, gente, a gente tem um trovador que é bastante importante, tá? Que é o Dom Diniz. Por que ele é um trovador importante? Primeiro, porque ele era rei de Portugal, né? Ele foi o 6º rei de Portugal e por isso era uma figura muito importante naquele momento, tá? Mas ele também fundou a primeira universidade de Portugal, né? Que é um marco histórico aí. Ele compôs 137 cantigas. Se a gente pensar no momento da Idade Média, 137 cantigas é cantiga pra caramba, né? Então, além de ele ser o 6º rei de Portugal, ser uma figura bastante importante, ele escreveu muito, tá? E essas 137 cantigas estão divididas, tá? Entre cantiga de amor, cantiga de amigo e escárnio e maldizer, tá? Então, ele explorou aí as duas vertentes, as cantigas líricas e as cantigas satíricas. Belezinha? Então agora vamos lá um pouquinho para as cantigas satíricas, tá? E a gente já viu que elas são divididas em duas, né? Que é de escárnio e de maldizer. A gente vai perceber que não tem tanta diferença entre uma e outra, tá? Basicamente elas vão ser a mesma coisa, só uma diferença basiquinha que vai separar uma da outra e a gente vai ver qual é, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que pensar o que é algo satírico, né? O que seria uma cantiga satírica? O que é sátira, né? Sátira é eu trazer à tona, né, as críticas de alguma coisa ou de uma sociedade, né? Então, eu trazer crítica social, né? Por meio de quê? Pode ser por meio da comédia, ou pode ser por meio de um poema, nesse caso, por meio da cantiga. Tudo bem? Então, as primeiras que a gente vai ver são as cantigas de escárnio, tá? E quais são as características? Eles vão usar muito a ambiguidade, né? Por quê? Porque quando a gente usa a ambiguidade, ela pode ser compreendida ou não, né? Não é muita... não são todas as pessoas que conseguem entender uma linguagem ambígua, né? Então, justamente por isso, eu vou explorá-la, tá? Eu vou usar ironia, né? A melhor maneira de você derrotar alguém é por meio de ironia, porque não é todo mundo que entende. Eu vou trazer trocadilhos e jogos semânticos, tá? O que seriam jogos semânticos? A semântica, dentro da língua portuguesa, estuda o quê? Estuda os sentidos, tá? Então, eu vou trazer esse jogo de sentidos. Sentidos diferentes para uma mesma coisa. Por quê? Porque não é todo mundo que eu quero que entenda aquela informação, certo? Tudo bem? Ou porque eu quero deixar aquela informação um pouquinho escondida para que o sujeito interprete um pouquinho mais essa cantiga, tá? Eu vou denunciar como é o comportamento dos nobres, tá? E também, não só dos nobres, tá? Eu vou denunciar as mulheres que não seguem essa ideia de amor cortês, tá? O que seria o amor cortês? Aquele amor puro,
que não tenha relação carnal, tá? Então eu vou seguir bastante esses dois lados, tudo bem? E o que acontece aqui? Eu faço essa crítica, mas eu não dou nome às pessoas, tá? Então vamos supor que eu estou denunciando o rei. Eu vou falar sobre isso, mas eu não vou nomear o rei, tá? Vamos supor que eu estou criticando uma mulher em específico, por exemplo, essa mulher que não segue esse amor cortês. Eu vou criticá-la, mas eu não vou citar o nome dessa mulher, tá? Então isso é muito importante. Dentro da cantiga de escárnio, eu critico, mas eu não dou nome nem às pessoas, nem às coisas, tá? Então vamos ver aí um exemplo de uma cantiga de escárnio. Ó. Ai, dona feia, foste-nos vos queixar, porque nunca vos louvo em trombar, mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia, e vede como vos quero luar, dona feia, velha e sadia, né? Então, o que ele fala? Ele fala que a mulher é feia, né? Primeira coisa, né? Imagina, né? Você chamar uma mulher de feia. Mas ele não dá nome a essa mulher. Ele simplesmente fala, ah, dona feia, né? Então ele fala assim, o que você veio se queixar comigo, né? Você veio me encher o saco, né? Então ele fala sobre ela, mas ele não dá nome a essa pessoa, tá? Ele critica, mas ele fica, né? Uma crítica um pouquinho mais tranquilo, né? Eu não dou nome à pessoa, tá? Eu não atinjo diretamente quem eu quero atingir. E essa mensagem, quando eu não dou nome, ela pode valer para muito mais pessoas, certo? E aí a gente tem a cantiga de maldizer, que vai basicamente seguir as mesmas ideias da sátira, tá? Só que qual a diferença? Na cantiga de maldizer, eu dou nome às pessoas, tá? Então, quem eu vou criticar, eu vou colocar o nome ali, eu vou apontar as pessoas que eu quero criticar. Por quê? Porque eu tenho a intenção difamatória, tá? Então, se eu aponto o nome da pessoa, porque eu quero difamar essa pessoa. Então, eu critico de forma direta, tudo bem? E aí, o que acontece na cantiga de maldizer, tá? Eu vou usar uma linguagem bastante ofensiva e até de baixo calão, né? O que seria essa linguagem de baixo calão? Eu vou usar palavrões, né? Então, a cantiga de maldizer, ela é bastante ofensiva, tudo bem? E eu vou trazer também as indiscrições amorosas, tá? O que são essas indiscrições amorosas? São as relações entre os nobres e o clero, tá? Pô, isso aí é bastante complicado, né? Então imagina nesse momento eu denunciar que o clero e a nobreza eles têm relações, né? Então, como eu disse para vocês, a ideia da cantiga de maldizer é difamar. E quando eu vou difamar, eu dou um nome às pessoas. Tudo bem? Aqui então a gente tem um exemplo aí de cantiga de maldizer, né? Lembra que eu falei para vocês que ela vai criticar diretamente alguém e muitas vezes mostra o nome, né? Coloca o nome da pessoa e a gente tem aí um exemplo, tá? Maria Pérez se manifestou no outro dia, cá muito pecador, se sentiu alom nosso Senhor, prometeu polo mal em que andou, que tivesse em se erga seu poder, polos pecados que me faz fazer, o demo com quem ela sempre andou, né? Então, nesse poema, vocês podem ver que ele faz referência a uma mulher, né? Nesse caso, Maria Pérez. Ele coloca o nome dela, por quê? Porque ele tem a intenção de defamar, né? Justamente porque ela não pratica esse amor cortês. E vocês podem ver que até no final, né? Ele fala que ela tem maus companhias, né? E ele coloca lá o demo com quem você sempre andou, né? Então, justamente, essa cantiga, ela tem a ideia de defamar a Maria Pérez aí, porque ela não se manifestou de forma positiva, ela não andou conforme a linha, né? E não praticou o amor cortês e por isso ela deve ser sacrificada nesse sentido, certinho? Tudo bem? Então a gente termina aí hoje nossa aula sobre travadorismos. Beijinhos para vocês e estudem bastante em casa.